forma geral, para a gente conseguir entender melhor um pouco mais essa matéria, a gente vai lembrar. Lembrar por quê? Porque você está chegando aí, ó, fresquinho da sua faculdade, acabando a graduação, ou acabou há pouco tempo, e a gente vai só relembrar aquilo que é mais importante e que cai nas provas. Quais são os efeitos, Amanda? Os efeitos, eles podem ser penais ou extrapenais. Ainda se subdividem. Os penais, existem os efeitos primários e os efeitos secundários. Os extrapenais são os efeitos genéricos do artigo 91, específicos do artigo 92. Mas, poxa, Amanda, você não colocou ali quais são esses efeitos? A gente vai falar um pouquinho deles, mas vão lembrar o que a gente não lembrou hoje no início da aula. Tá com seu código? Tá tendo acesso ao código? Tá folheando o seu vademecum? Tá marcando o que a gente está falando? Já abriu a Constituição, marcou o artigo 15, o artigo 12, agora passou para o Código Penal? A gente precisa disso, gente. Conhecer o seu código, conhecer a letra da lei na primeira fase da OAB é uma coisa importantíssima. É o que pode fazer a diferença na sua prova. Dos efeitos primários, gente, é muito simples. Por quê? Porque é o cumprimento da pena. O condenado recebeu tal pena, vai cumprir aquela pena. É o efeito primário da condenação. Os efeitos secundários, eles são 3. A reincidência, a interrupção do prazo prescricional e a revogação dos benefícios penais. Ao ser condenado, além de cumprir a pena, o indivíduo poderá gerar a reincidência, interromper o prazo prescricional e revogar os benefícios penais. A gente vai estudar mais para frente, na aula de prescrição, que a reincidência, ela interrompe o prazo prescricional. Então, o indivíduo cumpre a pena e gera mais essas 3 possibilidades, que vai dificultar no segundo momento. Os efeitos dos artigos 91 e 92. O que eles falam? Você achou que eu não ia colocar, né? Tá, eu coloquei, mas eu coloquei porque eu acredito que você já leu aí no seu vademecum. O artigo 91, ele traz pra gente que o indivíduo condenado vai ter o dever de reparar o dano ou indenizar a vítima, o ofendido. E pode ter a perda em favor da União de instrumentos, produtos e bens de proveito delituoso. Nós vamos lembrar a diferença que a gente falou lá na pena restritiva de direito. Vamos recordar disso? Por quê? Porque aqui a gente não está falando de uma pena individual, uma pena autônoma de perdimento de bens. Nós estamos falando aqui que vai perder o produto delituoso, o bem adquirido de forma delituosa, fruto do ilícito, ou através dele adquirido. O artigo 92 traz outras 3 possibilidades de efeitos. A perda do cargo, função pública ou mandado eletivo, que diz o seguinte: quando a pena privativa de liberdade é igual ou maior que 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública, caberá a perda do cargo, função ou mandado eletivo. Ainda, a incapacidade para exercício do pátrio poder, tutela ou curatela. Quando, Amanda, vai ter esse cabimento aí? Nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra o filho, tutelado ou curatelado. A gente vai ver mais para frente que a reabilitação, ela vai tentar fazer cessar esses efeitos. Mas para a vítima, neste caso, o condenado não poderá reaver esse poder familiar de tutela ou de curatela. É muito importante, por quê? Porque essa questão pode cair aqui, essa questão pode ser cobrada também na questão do ECA, no que diz respeito ao ECA, e está sempre presente nas provas. E um terceiro efeito é a inabilitação para dirigir veículo quando o veículo é utilizado como meio para a prática do crime delituoso, né? Doloso, no caso, também. Amanda, esses efeitos eles estão sempre presentes? Dá para a gente perceber que ele vai depender do caso concreto. É um crime que envolve a administração pública? É um crime que envolve o tutelado, o filho, o curatelado? É um crime que foi cometido através do veículo? O magistrado, na sentença, ele vai impor esses efeitos de acordo com o crime cometido, gente, com o caso concreto.